Olá pessoal, passando aqui para a gente finalizar a nossa parte da atividade 2 desse segundo período. Então, assim, quem já andou acompanhando comigo esses dias, pode perceber que a gente já estudou aí, né, via Google Meet, no nosso grupo, algumas partes já dessa atividade, e hoje a gente vai concluir com a parte relacionada à média aritmética ponderada, e simples no caso. Então, veja bem. A gente já trabalhou a potenciação de números racionais, tá? Onde, nessa potenciação, foi que nós vimos durante as aulas. E a gente vai observar o expoente, tá? Principalmente o expoente. Se o expoente for par, como está escrito aqui, o resultado final será positivo. E se o expoente for ímpar, o resultado terá o mesmo sinal da base, ou seja, se a base é negativa, o resultado será negativo. E se a base é positiva, o resultado será positivo. Como a gente pode ver aqui, né, nesse item A, como aqui é 2, como expoente é par, eu já sei que a resposta final é positiva. Tá? Se fosse ímpar, aí era o sinal que tivesse aqui. Se fosse mais, era mais. Se fosse menos, era menos. E como calcular um décimo ao quadrado? É um décimo vezes um décimo. Porque tem o expoente 2, a gente repete duas vezes. Então, 1 vezes 1 é 1, e 10 vezes 10 é 100. Foi isso que nós descobrimos quando nós estudamos sobre essa parte. Estudamos também a parte quando o expoente é negativo. Está escrito aqui o que se deve fazer. Inverte a base, né, o inverso da base, e muda o sinal do expoente. Como está aqui nesses dois exemplos. Tá? Aqui é como se tivesse um embaixo. O inverso, o 1 passou para cima e o 4 para baixo. E o expoente que era negativo ficou positivo. Depois é só resolver isso. Mas a nossa pergunta 2 não pede para resolver, pede só para fazer essa transformação. Então é uma coisinha muito simples, né, para a gente ir preparando para as próximas atividades, próximo bloco. Simplesmente inverter, ou seja, o que está embaixo passa para cima, tá? E o que está em cima passa para baixo, e o expoente que era negativo se torna positivo. Já estudamos essa parte. Estudamos também a parte da página 120 a 123, que trata da raiz quadrada, tá? Nas nossas aulas, onde a gente procura a raiz quadrada do número de cima e do número de baixo, tá? Então aqui é a mesma coisa da raiz quadrada de 16 e da raiz quadrada de 9, e eu vou ter a resposta. Essas com números decimais, nós também aprendemos a procurar ela da seguinte maneira, né? A gente transforma ela numa fração, que fica mais fácil. 0,25 é a mesma coisa de 25. E embaixo, sempre a gente coloca o 1 e veja quantos números tem à direita da vírgula. Nesse caso tem 2, aqui embaixo vai ter 2 zeros. E aí, como resposta, ficou mais fácil, né? 5, a raiz quadrada de 25, e a raiz quadrada de 100 é 10. Logo, 5 décimos. E, simplificando, é a mesma coisa do 5. Como agora só tem um zero no denominador, é a mesma coisa de 0,5, tá? Então esse é o nosso resultado que nós temos aqui para essa resposta aqui, para essa letra B. Então, prosseguindo com a nossa aula, nós vamos seguir aqui nas próximas partes, onde nós temos a média aritmética, que é o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Média aritmética e média aritmética ponderada. Então, antes de adentrar aqui as questões, a gente vai ver aqui um pouco do que está escrito aí na página do livro de vocês, tá? Está aí na página 124 a 125. Então vamos ver aqui o que temos nessas páginas 124 e 125. Página 124, média aritmética e média aritmética ponderada. Recentemente vocês acompanharam aí as Olimpíadas pela TV, né? As Olimpíadas de Tóquio. O Brasil aí ganhando algumas medalhas e tudo mais, né? E a gente teve aqui medalhas
inclusive de ouro na ginástica. Bom, e aqui, Clara, né? Um exemplo hipotético, é claro, ela obteve 5 na modalidade de salto sobre o cavalo, 8 na trave e 5 no solo. Qual seria a média dela, né? Qual a média das notas de Clara nessa competição? Então, só para a gente relembrar, a média aritmética de n números representa a soma de todos os números dividido por n. O que significa isso? Isso significa que basta somar todos os números fornecidos e dividir a soma encontrada pela quantidade de números. Nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar os três números fornecidos, que no caso é 5, tá? Mais 8, mais 5. Somando esses três números, como são três números, a gente divide por 3. Se for 4 números, a gente divide por 4. Se for 10 números, a gente divide por 10. Mas só foi 3. Vamos juntar. 5 com mais 5 é 10, com mais 8 é 18. Então, isso aqui dá 18 pontos. Tá? Mas a nota dela era só até 10. Eu não posso dizer que ela teve uma nota 18. Não é somativa nesse sentido. Então, a gente divide por 3 e encontra aí a média de pontos dela. 18 dividido por 3 dá 6. Então, ela teve aí uma nota final 6. Isso aqui a gente chama de média aritmética, tá? Porém, de acordo com o grau de dificuldade, às vezes é atribuído o valor de importância para essas provas. É aí que entra a média aritmética ponderada. Como a gente vai ver aqui nessa mesma situação, com as mesmas notas dela, mas com pesos atribuídos. O que é peso atribuído? São as notas que ela tem aí. 5, o grau de importância, mais ou menos nesse sentido. A gente pode pensar dessa forma. Tá? 8, aqui o grau de importância é 2. 5, aí o grau de importância foi 5. Em outras palavras, é como se ela tivesse tido 3 notas de 5, 2 notas de 8 e 5 notas de 5. Né? Então aqui o mais importante foi o solo para ela. Se ela tivesse obtido uma boa nota no solo, né? Talvez se o 8 tivesse no solo, então a média dela subiria mais ainda, porque é como se ela tivesse 5 notas nesse sentido. E aí, como se fazemos o cálculo dessa média aritmética ponderada? Primeiramente, o que a gente precisa fazer é, de um conjunto de valores é calculado pela soma dos produtos desses valores por seus respectivos pesos, dividido pela soma desses pesos. O que significa isso? Nós vamos somar o produto, ou seja, 3 vezes 5, mais 2 vezes 8, mais 5 vezes 5. E ao invés de dividir por 3 notas, a gente vai dividir pela soma disso aqui, ó. 3 mais 2, 5, mais 5, 10. Vamos dividir por 10. Tá? Então, fica da seguinte forma. Nós vamos pegar aqui 3 vezes 5, mais 2 vezes 8, mais 5 vezes 5. E ao dividir, não é por 3 notas, é pela soma dos pesos, como estava escrito lá e está escrito na página 125 do livro de vocês, tá bom? O peso foi 3 mais 2 mais 5. Esse foi o peso aí das notas, o peso atribuído pelos jurados, tá? 3 vezes 5 ali é 15, tá? Mais 2 vezes 8 é 16, mais 5 vezes 5 é 25. Tudo isso dividido por 3 mais 2, 5, mais 5, 10. Então, agora é só somar, tá? 15 mais 16 dá 31. 31 com mais 25 vai dar 56, tá? 56. E vamos dividir por 10.
Dividindo isso por 10, o que nós temos? Basta deslocar a vírgula uma casa anterior. Vai ficar 5,60 ou 5,6. É a média dela. Então, observe aqui que a média aqui acabou sendo um pouco inferior à média normal. Essa foi a média ponderada. Se ela tivesse obtido aqui, trocado, por exemplo, esses 8 aqui e os 5 na outra, menos importante, ela teria uma média superior. Então, assim, são formas diferentes de calcular aí médias, tanto de notas aqui, como de nota de estudante, como de notas de qualquer outra competição, tá? Existe a média normal, média aritmética simples, a gente soma e divide pelo valor aqui, e a ponderada, quando tem um grau de importância, quando tem um preço, essas coisas aí, tá certo? Então, assim, basicamente, a nossa atividade ela foi pensada nisso e nessas situações, e a gente pode ver aqui na nossa atividade e nós temos aí algumas questões onde vocês poderão estar resolvendo elas. Questão 4, tá? Observe que está aqui a altura de 8, de 6 meninas, aliás, de 8 anos, tá aqui a altura delas. Qual a média dessas alturas? Bom, então, média simples. Vamos somar os valores, e se são 6 valores, vamos dividir por 6, tá? A outra questão também refere-se à média, tá? Olha só as notas de Caio em matemática, português e conhecimentos gerais. As notas de Luca, 16 e 18. Então, vocês vão calcular a média nesse sentido. Média simples também. Somar os valores, como são 3 notas, dividir por 3. Somar os valores, dividir por 3. Qual deles apresentou a melhor média de aproveitamento? Para responder isso, é depois que você encontrar a média dos outros dois anteriores. E a questão 6 é um exemplo típico de média aritmética ponderada. Aqui não tem peso, mas tem um preço. A gente pode decidir como grau de importância também. Então, se esses 1.800 aparelhos custa R$ 30, é a multiplicação de 30 vezes ele. E depois de 27 vezes 1.200. E dividir pela soma dos preços, tá? Pela soma dos preços, que no caso é 30 mais 27. Aqui vocês podem usar a calculadora para fazer os cálculos, mas deixa o processo aqui, né, como eu fiz lá no exemplo ali anterior no slide, né, com o número somado, multiplicado. E na hora de fazer o cálculo, de multiplicar ou dividir, você pode estar usando aí uma calculadora para auxiliar vocês. Bom, então, gente, assim, o nosso objetivo da aula de hoje era esse, trabalhar um pouco sobre aí a média aritmética simples, né? E a média aritmética ponderada, apesar de no livro não aparecer o termo simples, mas é a média aritmética e média aritmética ponderada. Uma são as notas e divide pelo total das notas, e a outra você multiplica os pesos pelas notas e soma e divide pela soma dos pesos. Então, qualquer dúvida, eu vou seguir aí no grupo para tentar auxiliar vocês, certo? Então, até a nossa próxima aula.